Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Feliz com Jesus? Que bom é estarmos nesta casa essa de milagre, de poder de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo de número 4, o mesmo texto que nós lemos ontem. Vamos concluir essa mensagem hoje. Meu coração está ardendo para falar de Jesus para vocês essa noite, assim como foi ontem. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco novamente. Esther, capítulo de número 4, capítulo 4, versículo de número 14. Enquanto você acha o exemplar da Bíblia Sagrada, eu agradeço a meu bom Deus por uma vez mais nos trazer esta noite a esta casa. Eu saí ontem daqui, fui conversando com a minha esposa no caminho sobre o culto de ontem, sobre como Deus dirigiu a reunião de ontem, e a gente vinha no caminho hoje de novo conversando sobre isso. É bom quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Meu coração saiu daqui muito alegre ontem, mas eu também confesso a vocês hoje que quando acordei pela manhã, senti um peso da responsabilidade, e Jesus começou a ministrar algumas coisas ao meu coração. E eu fui para o meu secreto orar a Deus. Durante todo o meu dia eu passei pensativo no que pregar a esta noite. E Deus começou a ministrar algumas coisas ao meu coração que eu quero ministrar para você. Mas eu quero que neste momento agora você não saia. Você preste atenção àquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração. Deus tem um novo tempo para esta igreja. Uramai chou kitsembre dau indem dau estebrica. Acalma o teu coração aí. Jesus tem novidade do céu para a sua casa. Jesus, que bom estar aqui, Jesus. Obrigado em particular a Fabiano por me convidar uma vez mais. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, Salles, meninas, como estão grandes, moças bonitas. Deus abençoe. Ao pastor Rogério, obrigado, tá, meu amigo, pela recepção, a mim e a moça mais linda do universo, que é a minha esposa. Te amo, meu amor, ela sabe disso. A gente é bem diferente um pouco assim, eu falo bastante, ela fala pouco, mas ela que tem sustentado. E eu vou contar aqui para eles, posso? A gente veio aqui várias vezes, né? E agora minha esposa está grávida. Está indo para 3 meses. A gente não sabe ainda se é menino ou menina, mas dia 20, né, vai ser a revelação. Estamos ansiosos, mas o que Deus mandar a gente vai receber. Por isso que eu falo, jovem, você precisa estar debaixo da bênção de Deus. Porque quando você está debaixo da bênção de Deus, Deus se responsabiliza pela sua vida, pela sua casa. Aos obreiros, como eu não agradeci ontem, eu vou agradecer agora, pastor, porque depois o Deus vai administrando o culto. Aos obreiros, obrigado de coração pela recepção comigo, com a minha casa. Essa igreja mora no meu coração em particular, tá bom? Trago um abraço aqui do meu pastor vice-presidente, pastor Oséias, que é o meu pastor. Deixo aqui o abraço a esta igreja. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos para o texto da Bíblia Sagrada. Esther, capítulo de número 4, versículo 14, diz assim: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço.
Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Tome seu assento por bondade. Ontem Deus dirigiu esta reunião de forma muito linda. Tinha proposto em meu coração em falar outras coisas, mas no andamento da mensagem Deus começou a ministrar sobre identidade. E confesso a vocês que quando cheguei em casa demorei a dormir, e pensando sobre isso, quero recapitular aqui algumas coisas que falamos sobre ontem. Sabemos nós que o período em que esse livro de Ester foi escrito foi antes do livro de Neemias, antes do livro de Esdras. Bem sabemos, leitores da Bíblia Sagrada, que esse período em que Ester está vivendo é um período onde o povo está agora no exílio babilônico, aonde o povo foi tomado da sua terra, da sua parentela, e estão em uma terra distante. Fato é que nesse período agora quem governa é Assuero, o rei da Pérsia. Dominado por Deus, ele já tinha tirado o povo que estava no exílio babilônico, porque o povo entendeu que precisava voltar a viver uma vida de comunhão para com Deus. Esse período agora, Ester agora é rainha, está vivendo no palácio. E nós chegamos nesse ponto onde terminamos a mensagem ontem, falando sobre identidade. E quando falamos de identidade, logo nós percebemos que todos nós aqui temos uma identidade. Uma criança, quando ela nasce, ela já precisa ter uma identidade. Uma pessoa só tem identidade se ela está viva. A partir do momento que esta pessoa partiu dessa vida para uma outra vida, ela perde sua identidade, e o que fica é o seu legado, se foi bom ou se foi ruim. Mas todos nós, para viver algo de Deus, precisamos ter uma identidade. E fato é que quando nós, como pais agora, vocês que já são pais, estão esperando o seu filho, e quando já sabe se é menino, se é menina, coloca-se o nome na criança, e o nome em uma criança simboliza muito para os pais, principalmente para os tempos antigos, do Antigo Testamento. O filho era se colocado o nome nele por o fato de qual momento o pai e a mãe estavam vivendo, se era um momento bom ou se era um momento ruim, mas o filho simbolizava um divisor de águas para aquela família, para aquela casa. O filho, claro, por Deus, é uma bênção, uma herança do Senhor, e quando ele chega para dentro do lar com uma identidade, ele traz muita alegria. Por quê? Porque o filho vai revelar quem o pai acreditou que ele seria. O filho só tem identidade se o pai coloca o nome dele. Porque se o filho nasce e não tem um nome, ele não tem uma identidade. Mas quando ele nasce e ele ganha um nome, automaticamente ele tem uma identidade. Porque aí nós finalizamos ontem dizendo que nós, para viver o extraordinário de Deus aqui na terra, nós precisamos entender que o lugar aonde nós estamos plantados não pode mudar a nossa identidade. Porque a nossa identidade não está baseada no achismo, a nossa identidade não está baseada num cargo político, a nossa identidade não está baseada num grau de escolaridade, a nossa identidade não está baseada no poder econômico que eu tenho, a nossa identidade não está baseada no carro ou na casa onde eu moro, mas a nossa identidade precisa estar ligada com aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas Wesley, aonde você quer ir decorrer esta mensagem? Vamos comigo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou me deparar com um homem, seu nome chamado Nicodemos. A Bíblia vai dizer que ele era fariseu. Ele tinha um grau muito importante na sociedade. Por quê? Ele era mestre da lei, fazia parte do Sinédrio. Mestre da lei naquela época de Jesus simbolizava alguém que conhecia a Torá, que conhecia toda a palavra de Deus. Não só conhecia, mas era um dos que lia a palavra de Deus. Ou seja, ele conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. E Nicodemos ouve falar que Jesus está fazendo prodígios e maravilhas.
Nicodemos ouviu falar que por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Nicodemos ouviu falar que quando Jesus pregava, os demônios batiam em retirada. Por quê? Porque Jesus não pregava em seu nome, mas ele pregava no nome que o próprio João Batista vai anunciar. Ei! Arrependei-vos e credes que é chegado o reino de Deus. João Batista estava dizendo: é chegado um que é maior do que eu, é chegado um que eu vos batizo com água, mas ele virá após mim e vos batizará com fogo. Aí Nicodemos, peraí. Eu ouvi falar que João Batista pregava sobre esse Jesus. E agora está uma reunião no Sinédrio. Por que está uma reunião no Sinédrio? Porque eles estão tentando matar Jesus. Eles estão tentando parar Jesus. Eles estão tentando acabar com o ministério de Jesus. Aí quem sabe, conjectura minha de pregador, porque o texto me dá essa base. Olha e faz assim: mas como pode um homem fazer tudo isso aqui no nosso meio? Nunca houve antes alguém com tanta ousadia. Nunca houve aqui alguém com tanta autoridade. E o mais, a Bíblia, Flávio José vai dizer em um dos seus escritos, da mulher do fluxo de sangue, que naquele dia tinha 5.000 pessoas ao lado de Jesus. Então logo nós entendemos que aonde Jesus estava, a multidão parava para ouvir. A multidão queria estar perto de Jesus. A multidão queria se aproximar de Jesus. Isso é tão real que na primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, tem uma multidão de homens e mulheres lá no deserto ouvindo Jesus. Aí Nicodemos começa a falar assim: não pode, eu preciso conhecer esse cara aí. Eu tenho que ter um contato com ele. Mas peraí, ele era fariseu. Sendo fariseu, ele não poderia ter contato com Jesus, porque era vergonhoso, era desonroso se alguém do Sinédrio ouvisse falar que Nicodemos teve um encontro com Jesus. Ele falou assim: a minha reputação, o que vão falar de mim, o que vão falar de quem eu sou. Mas até aquele momento Nicodemos não sabia que ele precisava ter uma identidade para viver o propósito de Deus na terra. Ei, deixa eu abrir um entre parênteses aqui. Não importa quem eu sou para os homens, falei isso ontem, mas o que importa é quem eu sou no meu particular com Jesus. Nicodemos está preocupado com a sua reputação. Nicodemos está preocupado no que os homens vão falar a seu respeito. Nicodemos está preocupado se vai ganhar aplauso. Aí Jesus olha para Nicodemos assim: um dia tu vai ter um encontro comigo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu nunca vi alguém que teve um encontro com Jesus e não foi mudada a sua identidade. Eu nunca vi na história da Bíblia Sagrada, e nem da raça humana, alguém que um dia se encontrou com o homem da Galileia e teve um encontro com ele. A Bíblia vai dizer que Nicodemos, capítulo de número 3 de João, que tem um versículo muito conhecido, João 3:16. Mas antes de chegar no João 3:16, existe uma história que poucas pessoas pregam, que é a história que vos prego esta noite sobre Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele teve de noite. Por quê? Porque ele não queria que ninguém visse. Mas a Bíblia vai dizer que ele começa a conversar com Jesus. E Jesus vai dizer alguns versículos para ele, e um deles vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus é como o vento. Assim como nós não sabemos de para qual lado o vento está vindo, mas somente escutamos o sonido, é todo aquele que é nascido de Deus.
Ele não anda por vista, ele não anda pelo achismo, mas ele é guiado pelo Espírito Santo, porque ele não ouve, mas ele sente. Oh glória! Ele não vê, mas ele toca no mundo espiritual. Sabe por quê? Você chegou a este culto de domingo quebrado, todo mundo está olhando para você assim: desiste, meu amigo, para, minha amiga, é tanta luta, é tanta prova, ninguém entende porque até hoje você nunca saiu da igreja. É porque existe o Espírito Santo no teu ouvido dizendo: vai por aqui, vai por ali, não toma esse rumo da tua vida. É por isso que hoje eu vejo uma geração, posso falar aqui? Uma geração movida pelo barulho, pastor Rogério. Uma geração que é agitada pelas águas. Se tem água, eu estou indo. Mas cuidado, existe muito barco afundando sem o mestre. Porque estão perdendo Jesus na festa. Estão perdendo Jesus dentro do barco, porque estão achando que pode, achando que vão, achando que tem e não tem nada. Por que, pregador, que estão perdendo Jesus no barco? Porque a Bíblia vai dizer: certo dia Jesus chega para os seus discípulos. Andavam com Jesus. Eu estou sentindo graça aqui para pregar hoje. Viram os milagres de Jesus. Viram Jesus expulsar os demônios. Aí Jesus fala assim: vamos entrar no barco e vamos para a terra de Gadareno, porque eu preciso fazer uma obra lá. Mas Jesus, a Bíblia vai dizer que enquanto estão atravessando, Jesus vai dormir. E isso aqui me incomoda, irmão, porque os discípulos começam a ficar preocupados porque a água está enchendo, a água está vindo e o vento está balançando. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus veio à terra, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, se ele era 100% homem, ele sentia as mesmas necessidades que eu sinto. Aí a Bíblia vai dizer que as águas começam a entrar no barco. Lembra, estou falando de quem é guiado pelo Espírito Santo. Não importa se você diz quem é Jesus, eu quero saber quem Jesus diz quem é você. Uma coisa é eu falar quem é você, uma coisa é alguém dar testemunho de você, porque estamos vivendo uma geração de aplauso, do mimimi, do movimento, do barulho de roda cana, puxa pipa, mas não tem Espírito Santo, é só barulho, porque quando vai para segunda-feira, continua pecando, continua errando, mas quem? Oh glória! Quem é guiado pelo Espírito Santo, quando o pecado bate, ele fala assim: não, aqui não, Satanás. Quando aquela moça bonita chega assim: vamos se deitar comigo, aqui não, moça, eu fui comprado pelos... Oh glória, oh glória. Aí o que me chama a atenção, Sally, é que os discípulos estão apavorados, a água entrando, mas Jesus está dormindo como? Ele está no mesmo barco, na mesma navegação, e como é que os discípulos estão com medo? E ele está dormindo. Ei, por quem é guiado pelo Espírito Santo não tem medo da água e nem do vento, porque ele sabe que se Deus mandou você passar essa prova, ele está com você. Sabe por que tem muita gente desistindo do Evangelho? Não é que o Evangelho é difícil, não é que a igreja não me aceita, porque hoje é isso, né? Se o irmão não me cumprimenta, eu não volto mais na igreja. Se eu não recebo oportunidade para cantar, eu não volto mais para a igreja. Como se a igreja fosse nossa. O dono da igreja é Jesus. Nós estamos aqui como membro, fazemos parte do mesmo corpo. Mas Jesus sabia que ele era guiado pelo Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O problema é que muitas pessoas ainda não nasceram de novo. Sabe por quê? Vou te provar biblicamente.
Porque quem é nascido de Deus vence o maligno. E o demônio não consegue ter domínio sobre a sua vida. Ele vem para a igreja segunda, ele vem glorificando a Deus. Ele vem na terça, ele vem glorificando a Deus. Ele vem na quarta, ele vem glorificando a Deus. Porque ele sabe que ele pode não ter descanso aqui. Porque afinal de contas o nosso descanso não é aqui, mas é na eternidade. Mas por um certo período de tempo, nós estamos almejando as coisas da terra. O nosso coração está pelas coisas da terra. E nós estamos vivendo uma vida tão boa. Tão boa. Tão boa. Eu conversava com um empresário da cidade, crente, e eu falei para ele assim, eu queria que Jesus voltasse. Aí ele olhou para mim assim, agora eu não quero que Jesus volte. Eu falei assim, por quê? Eu queria que Jesus voltasse lá em 99, quando eu passava fome. Agora que eu tenho uma boa casa, um bom carro, 3 carros na garagem, uma casa de luz, eu não quero nem piscina, churrasquinho. Eu faço churrasquinho segunda, terça, qual o dia que eu quero? Eu falei assim, hipócrita. Nós estamos acostumando com as coisas da terra. Para que ir tanto para a igreja? Para que tanto orar? Para que isso? Por que o pastor convoca tanto a gente para mudar de vida? Ei, não é o pastor. Ele apenas está cumprindo o que a Bíblia nos manda fazer. Não amontoeis tesouros aonde a traça e o ferrugem corrói, mas o coração de vocês. Mas é uma geração que está acostumado com porção micro-ondas. Como assim, pregador? Porção micro-ondas? Recebe uma palavra de 30 minutos no domingo. Eu sei que você não queria ouvir isso hoje, mas é o que Deus tem para nós essa noite. Segura aí. Aperte o cinto que nós estamos entrando num voo turbulento. Mas uma geração que está acostumado com uma porção micro-ondas 30 minutos. Vem para a igreja no domingo, recebe a palavra, passa a semana toda, domingo vem aqui para renovar de novo. Que renovação é essa? Que nascimento é esse? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmão. Você consegue comer uma vez por semana? Consegue? Consegue? Tu consegue comer uma vez por semana? E passar a semana toda sem comer? Não consegue. E por que no mundo espiritual nós estamos assim? Meninos da fé? Que evangelho é esse, meu irmão? Que novo nascimento é esse, minha irmã? Que identidade é essa, meu querido? Para onde você está querendo ir? Paulo vai dizer que o céu é tomado à força. A força! É todo dia lutando, é todo dia orando, é todo dia buscando a Deus, porque quem é guiado pelo Espírito Santo. Minha carne está tremendo aqui em cima. Está passando os tempos, está passando os dias, e nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. Nós estamos vivendo como se Cristo não fosse voltar a arrebatar a sua igreja. Ei, eu vim trazer uma mensagem de despertamento a esta noite. Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos está com Jesus. Eu preciso correr aqui, irmão. Nicodemos está com Jesus. Pastor, parabéns por dar bastante tempo à mensagem, pastor.
Porque eu vou com a minha esposa em lugares que 15 minutos eles querem que Deus mova os céus. Não existe avivamento sem palavra. Não existe poder de Deus sem palavra. Aí Nicodemos está com Jesus. Estão no diálogo lá, e vamos ser sinceros aqui comigo. Que coisa boa estar com Jesus. Imagine Jesus parar para ouvir você. Imagine você sentadinho ali, Jesus aqui, e Jesus olhando para você e falando assim: conte-me o que te afronta, conte-me o que aperta o seu coração, conte-me o que está te indignando. Aí Nicodemos abre o coração, porque Nicodemos nunca tinha andado com alguém assim. Nicodemos nunca tinha sentido tanta graça em alguém como ele viu em Jesus. Aí o diálogo está indo. Aí daqui a pouco, Jesus fala assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo para viver o reino de Deus. Aí isso aqui entra na minha mente que às vezes eu não consigo compreender. Como alguém, é só o evangelho que faz. Como alguém que é mestre da lei não consegue entender as palavras de Jesus. Como alguém que fazia parte do Sinédrio não conseguia compreender a mensagem de Cristo, porque ele estava focado nas coisas humanas e terrenas. E o reino de Deus não se limita às coisas terrenas, o reino de Deus é espiritual. Aí Deus fala assim: como? Eu vou precisar voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus olha para ele assim: não, Nicodemos, você não precisa voltar para o ventre da sua mãe. Você só precisa de uma coisa: viver um verdadeiro arrependimento para que Cristo entre dentro de você, para que assim então você tenha uma nova identidade. Aí alguém fala assim que a história de Nicodemos para com Jesus acaba aí. Não, não acaba aí. O tempo passa e quando vão matar Jesus, sabe quem aparece? Nicodemos. Vou repetir, porque eu nunca vi alguém que teve um encontro com Jesus e foi o mesmo. Eu nunca vi alguém que teve encontro de Jesus e continua fofocando. Eu nunca vi alguém que teve o encontro de Jesus e continua bebendo. Eu nunca vi alguém que teve o encontro com Jesus e continua sendo a mesma pessoa. Mas eu já vi alguém que chega num culto de domingo como esse, quebrado, arrebentado, mas Jesus abraça, dá um banho de misericórdia, purifica com os glória. Quem entende adora, quem entende adora, quem está entendendo adora. Pregador, onde Nicodemos aparece, vou te provar. Estão no Sinédrio, Pilatos e os seus homens estão falando assim: vamos matar Jesus, vamos acabar com Jesus. Daí que o Nicodemos aparece e fala assim: ei, posso falar? Oh, isso aqui eu acho fantástico, irmão. Isso aqui eu acho fantástico. Por quê? Vou matar Jesus. Aí Nicodemos: posso falar? Estou conjecturando, mas posso falar? Eu acho melhor, a Bíblia vai dizer, vocês conversarem com ele primeiro para saber quem é esse Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Ei, sabe por quê? Porque ele entrou na olaria de Jeová. Ele foi formado pelo farisaísmo, mas quando ele teve um encontro com Jesus, o homem de Nazaré pegou ele pela mão e disse: Nicodemos, tu nunca mais serás. E picalabachuri. Ei, a partir de João 3,16, a identidade de Nicodemos mudou. Porque era impossível alguém, sendo fariseu, aplaudir o que Jesus falava, a não ser quando teve um encontro.
Eu não estou falando aqui, irmãos, de um encontro superficial. Que eu venho para a igreja para o meu pastor ver. Pastor, aqui vim no culto de domingo. Está aqui minha credencial. Pastor, eu estou aqui na quinta, pastor, me viu? Tudo certo, dá um ok aí. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Mas eu estou falando a alguém que quando o problema bate na porta, você não conta para A, você não conta para B. Você sabe que o Pai que está em secreto te ouve. O primeiro ponto para nós sermos respondidos em nossa oração, precisamos ter identidade. Partindo para o ponto da onde paramos. Agora Ramá, braço direito de Assuero, coloca uma lei dizendo assim: vamos matar todos os judeus. Por quê? Porque ele olha para Mardoqueu, primo de Ester, rainha do palácio, e vai dizer assim para ela: não se contamina porque você tem uma identidade. Ramá olha para aquilo e fala assim: eu preciso acabar com Mardoqueu. Eu preciso matar Mardoqueu. Ramá vai até Assuero e fala assim: ei, coloca um decreto aí, rei, para que todos os judeus que estão em todas as províncias da Índia à Etiópia, 127 províncias, no nosso reinado, que aonde tiver um judeu, manda matar. Aí Mardoqueu escuta aquilo. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu se cobre com panos de cinza e vai até a porta do palácio, se joga na porta do palácio e começa a chorar. Quem está saindo? Ramá. Olha para Mardoqueu e fala assim: ainda hoje vou mandar matar você. Ramá vai para sua casa e o seu filho, que tinha 10, faz uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu, não tem mais chance para ti, Mardoqueu, tu vai morrer. Por quê? O rei decretou. Quem é o braço direito do rei? Ramá. Mas Ramá se esqueceu que dentro do palácio tinha alguém que tinha comunhão com Deus. Ramá esqueceu que mesmo que o palácio estava corrompido, tinha alguém que ora. Você já ouviu um ditado que toda mãe diz? Você não é? Você não é? É, irmão. Não é porque está bebendo que você vai beber. Não é porque existe uma geração que nos últimos dias vão se apostatar da fé que você vai parar de orar. Não é porque o irmão da esquerda fala de todo mundo e não vem um culto como esse que você vai parar. Deixa eu te falar, você não é todo mundo. Jesus não pagou um preço há 2000 anos atrás naquela cruz para você ficar apenas sentadinho num culto de domingo, não. Jesus está dizendo: aonde você estiver, a minha mão e a minha bênção estará te acompanhando. Ramá se esqueceu, irmão. Ele se esqueceu do Deus de Ester. Ele se esqueceu do Deus que tinha dado o livramento para o povo judeu. Ele se esqueceu da história que tinha o judeu. Aí Mardoqueu vai até Ester e fala assim: Ester, capítulo 4. Isso aqui eu acho fantástico. Versículo de número 14. Estou partindo para o fim. O pregador fala isso, mas ele prega mais 30 minutos, né, irmão? Só para você ficar feliz assim: vai acabar, Jesus. Aí Mardoqueu chega diante de Ester e fala assim: Ester, mandaram matar todos os judeus. Ester está sabendo da notícia. Aí Mardoqueu vai olhar para Ester e fala assim: Ester, mas se de todo este palácio se calares, socorro e livramento de outra parte virá.
Aí Esther fala para ele assim: então vamos fazer um trato comigo e contigo. Qual é o trato, Mardoqueu? Primo fazendo com um contrato. Coloca todo mundo para orar. Oh, glória. Coloca todo mundo para jejuar. Peraí, pastor, ela não falou no singular. Ela não falou para Mardoqueu assim: Mardoqueu, ora e jejua você. Não. Porque Esther sabia que a guerra não era dela, era da igreja do judeu. Ela assim: sozinha eu sou apenas uma. Mas se alguém já pegou lá atrás. Mas se todas as 127 províncias se curvar, oh glória, se curvar diante de Deus. Ela olha para Mardoqueu e fala assim: Mardoqueu, durante 3 dias, não comeis, nem bebeis, de dia e nem de noite, todas as províncias e aonde tiver um judeu, porque eu aqui, olha só o que ela está falando, porque eu estou aqui no palácio, mas eu, sendo rainha, e as minhas moças, não comeremos, e também não beberemos, mas jejuaremos até dar os 3 dias. Ei, eu tento imaginar a cena, porque todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu tento entrar na história. Você já imaginou? Eu não estou falando de uma cidade orando. Eu não estou falando de uma igreja sali orando. É universal. As 127 províncias. Não me pergunte como eles falaram, mas eu sei que chegou em todo o território dizendo: ei, a rainha Esther determinou, vamos orar, porque a guerra não é da Sali, a guerra não é do pastor, a guerra não é do Fabiano, a guerra é nossa. A Bíblia vai dizer que todos eles estão orando, irmão. E deixa eu te contar uma história. Eu nunca vi uma igreja que ora e Deus não responde. Eu nunca vi uma igreja que ora e os céus se fecham. Me prova na Bíblia? Vou provar, vem comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 12. A história vai dizer que eles tinham prendido Tiago e Pedro. Tiago já tinha sido morto, agora Pedro está na prisão. Sabe quem é Tiago? Morreu pregando o evangelho, discípulo de Jesus, apóstolo do mestre. Foi morto por não negar o evangelho. Sabe quem está na fila para ser o próximo para morrer? Pedro. Não mataram Pedro naquele dia porque estava acontecendo uma festa. Mas enquanto Pedro está preso, Atos dos Apóstolos 12, 2. E eles estavam, a igreja, em contínua oração, na casa da irmã Maria, mãe de João. Não estou entendendo. É que não prenderam Maria, não prenderam João, prenderam Pedro. O que a irmã Maria tem a ver com Pedro? Não é a irmã Maria que está lá na prisão, não é o filho da irmã Maria que está na prisão, mas ela entendeu. Não é porque o meu irmão caiu que eu não vou estender a minha mão. Não é que foi o filho da irmã que caiu que eu não vou orar. Você já parou para pensar que esses bancos aqui eram para estar cheio? Quantas pessoas começaram, mas no meio do caminho, pastor, caíram. Quem somos nós para julgar? Nós precisamos fazer uma comunhão e vamos para a casa da irmã Maria. Enquanto João não aceitar a Jesus de novo, nós não vamos parar de orar.
Enquanto Pedro não voltar para a igreja, nós não vamos parar de orar. Enquanto Deus não salvar a família da irmã Maria, existe uma geração aí que está dizendo assim: não é comigo, é com fulano, deixa acontecer. A minha pergunta é: lá no céu tem distinção? O céu de Blumenau, o céu de Navegantes, o céu de Curitiba, o céu de São Paulo? O céu é um só, e Jesus é o mesmo. Ele está dizendo: para com isso, meu querido, para com isso, minha querida, vai para o joelho. Pregador, mas por que eu preciso orar? Porque tem um hino que diz assim: quando eu oro, os céus se abrem. Quando eu oro, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu tenho uma comunhão com Ele. Quando eu oro, eu não tenho uma afronta dos meus inimigos e dos meus adversários. Davi vai dizer: quando os meus inimigos fizeram uma roda para me matar. Estava falando de Saul. Eu estava na caverna, mas quando eu orei, Ana não podia ter filho, mas quando ela foi ao templo e orou, Deus abriu a madre dela. Moisés estava de frente para o mar. O que tem na mão, Moisés? Apenas uma toque que o mar se abre. O quê? Oração. Deus me trouxe de Navegantes aqui para te dizer: volte a orar. Volte a orar. Volte a orar, está difícil, volte a orar. A luta veio, volte a orar. Está tudo dando, volte a orar. Volte a orar, volte a orar. Deixa eu contar um testemunho aqui. Oh, meu pastor, eu estava na cidade de São Paulo. Eu ainda trabalhava como caminhoneiro. Cheguei 3 horas lá, atrás do braço para descarregar uma carga valiosa, 500 mil. Encostei o caminhão para descarregar e de repente eu começo a escutar. Quando eu fecho as cortinas, eu escuto alguns rumores do lado de fora, Fabiano. É esse o caminhão. É esse o cara que nós estamos esperando. Vamos lá e vamos, é só nós. Aí alguém fala lá de fora, não sei se era o chefe. Isso aqui é só para quem é espiritual que crê, irmão. Aí o chefe fala assim: então vai lá e confere. Aí ele foi, conferiu, estava tudo, era só eu. Ele olhou e falou assim: é só o motorista, eu vi ele chegando, não tem ninguém. As minhas cortinas do caminhão estavam fechadas. E eu ali em pânico, né, irmão? Tu imagine você do lado de dentro ouvindo pro lado de fora: vamos matar, vamos pegar a carga, vamos levar ele para um lugar. E eu lá dentro: Jesus, e agora? Jesus, e agora? Jesus, e agora? Jesus, e agora? Aí daqui a pouco fala assim: vamos lá então. Aí de novo ele fala assim: mas vai lá e confere, para ver se ele está sozinho. Eu não sei como é que ele conseguiu ver, irmão, porque nem eu consegui na hora. Ele chega assim na frente do caminhão, eu penso, porque ele falou: não dá, olha, não tem como assaltar ele. Aí o cara falou assim: por quê? De fora, os dois. Eu não sei como é que cabe tanta gente na cabine de um. Peraí. Para você entender o poder da oração. Aí eu peguei meu telefone para ver. No exato momento, o pastor, o meu pai, me manda uma mensagem: filho, eu estou orando por você. Meu pai estava em Navegantes e eu em São Paulo. Mas sabe que uma notícia eu quero te dizer? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe por que você está de pé? Porque tem muita gente orando por você. Sabe por que eu prego? Não é porque eu sou bom, porque estudo, mas é porque eu estou debaixo de joelho de muita irmã do coque.
Aleluia. 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 Eu vim pregar para você para dizer: ei, vamos sair um pouco do celular. Trabalhar é bom, irmão. Eu trabalho bastante. Mas eu não falto um culto daqui, minha esposa. Eu tenho que pregar o que eu vivo, pastor. Ganhar dinheiro é bom, ter um bom carro é bom. Ei, mas não se compara com o céu, Salles. Não se compara. Eu não posso. Passar mais tempo aqui do que orando. Eu não posso passar mais tempo da minha vida vivendo um evangelho superficial que não me causa o medo de perder o céu. Não posso. A eternidade me espera. A eternidade te espera. Ei, eu quero estar ao lado de Jesus, tocar nas suas mãos, e nas suas mãos eu poder olhar e falar assim: obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Jesus. Porque era impossível conseguir chegar no céu. Era impossível estar aqui. Mas o Senhor deixou. Filipenses vai dizer que Ele deixou a sua glória. Você já imaginou isso? Estava com Deus em toda a criação. No céu, Ele deixou a sua glória e desceu aqui nesta terra para dizer para você: os teus pecados estão pagos. Os teus pecados estão pagos. A tua dívida, que dinheiro algum poderia pagar, eu já paguei. Vamos comigo. A Bíblia vai dizer que agora eles estão orando e jejuando. Sabe como a igreja cresce? Palavra, oração e jejum. A responsabilidade de orar não é do pastor. A responsabilidade de orar não é do líder de vocês, o Fabiano, e o segundo líder. É de todos. Sabe por quê? Porque quando eu oro, eu vejo o quão pequeno eu sou diante de Deus, e eu paro de olhar os defeitos do meu irmão do próximo. Quando eu oro, eu paro de querer tirar um cisquinho no olho do meu irmão. Enxergo que existe uma trave. Quando eu oro, eu tenho compaixão para o meu irmão. Quando eu oro, eu sou como o bom samaritano. Não quero saber se é judeu ou samaritano. Eu só quero saber: me dá a tua mão e vamos comigo para a igreja. Eu quero saber. Quer ver fazer um teste aqui? Faz quanto tempo que você não manda mensagem para aquele irmão que faz dias que já não vem no culto mais? Ou melhor, faz quanto tempo que você parou de orar por um irmão que caiu e nunca mais teve coragem de entrar pelas portas de dentro para dentro de novo e ter uma identidade renovada em Cristo Jesus? Faz quanto tempo? Mas nós estamos vivendo em um período de juízes. Esse pecado aqui é grande, o pecado dele é pequeno. O pecado dele é grande, o dele é pequeno. Não existe pecadinho, pecadão diante de Deus, irmão.
Você já parou para ver que você também peca? O teu irmão do lado só peca diferente de você. Nós estamos caminhando para o mesmo céu. No céu não entra divisão, no céu não entra o maior. Deus vai dizer: se queres entrar no reino de Deus, precisa ser como uma. Por quê, irmão? Sabe, você briga agora com a sua menina mais nova. Daqui a pouco ela chega e fala assim: mamãe, eu te amo. Eu tenho meu sobrinho, eu brigo com ele. Aí daqui a pouco ele fala para assim: titio, eu te amo. Não guarda rancor. Aí Jesus, ele é tão sábio que ele fala assim: quer entrar no reino de Deus? Quer entrar no reino de Deus? O evangelho não é difícil, é nós que estamos complicando, irmão. O evangelho não é difícil, é nós que estamos tentando bagunçar aquilo que Jesus já fez por nós. Ele está dizendo assim: se teu irmão fez mal, perdoa ele. Mas não tem problema, perdoa ele. Irmão, eu não consigo entender uma geração que aqui pula, que aqui prega, que aqui canta. Não consigo, sério. E ali fora não consegue pregar a palavra de Deus por seu vizinho do lado. Sabe que a rainha Esther está falando assim: todos precisam orar, todos precisam jejuar. Aí o que Deus faz? Vamos caminhar comigo. A Bíblia vai dizer que Ramá tinha feito uma forca para Mardoqueu, para encurtar a história. Aí ele fala assim, que um certo dia, capítulo de número 6, do livro de Esther, diz a história bíblica, que o rei perdeu o sono, e quando ele perde o sono, Deus plantou um sentimento no seu coração, pela vida de Mardoqueu. Lembra que eu disse no começo da história, que Ramá tinha feito uma forca para Mardoqueu? Mas ele fez a própria forca para ele mesmo. Porque ele se esqueceu que quando uma igreja ora, Deus tem livramento de morte. Ei, Ramá esqueceu o poder que tem a oração de uma igreja. A Bíblia vai dizer que quando a igreja orou, Deus colocou um sentimento no coração do rei. E aquilo que era para a morte, sabe o que vai acontecer no final do livro, capítulo de número 10? Sabe quem vai ser Mardoqueu? Um judeu, o chefe, abaixo do rei Assuero. Aquilo que era impossível aos olhos humanos, eu fico com Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível quando uma igreja ora. Fique de pé comigo. A banda pode cantar, pastor? Pode. Canta. Irmão, eu vou falar o que eu falei ontem. Eu só costumo falar no final das minhas ministrações. Eu sei que não era isso que você queria ouvir. Ainda eu não tenho o poder de distribuir chave para ninguém. Não tenho o poder de dar casa para ninguém. Uma coisa que eu tenho é pregar o evangelho genuíno. Porque é o único que muda a vida, é o único que transforma o homem. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Você quer receber uma oração? A banda vai cantar. Você, quem sabe, por algum motivo perdeu a sua identidade, parou de orar. Ou está meio, o resto eu cheguei aqui. Só Deus sabe como. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Vem. Eu sou tranquilo, eu tenho algum tempo ainda.
E eu sei o que Deus está ministrando no meu coração para fazer aqui esta noite. Eu sei a palavra que eu preguei e sei o dono dela.